E aí galera, tudo bem? Muito feliz de estar de volta em mais uma semana aqui com vocês. Me chamo Lucas Ribeiro e bem-vindos ao podcast número 142 do Sessão às 6. Hoje vamos dividir a conversa em duas partes, porque como já viram no título, vamos falar sobre dois projetos. Na primeira parte, o tema é o filme Desencantada, continuação do filme Encantada com a Amy Adams, que lançou lá em 2007. E a segunda é o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Ambos estão disponíveis no Disney Plus. A primeira parte não terá spoilers, só do primeiro filme. E a segunda parte vai ter sim, tá bom? Então, quem ainda não viu o especial, assiste logo e depois volta aqui para escutar o episódio completo, ok? Então bora dar início com a sinopse de Desencantada. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte: Gisele questiona sua felicidade e altera o equilíbrio de Andalásia e do mundo real. Dirigido por Adam Shankman e, como já foi dito, né, já tá no catálogo do Disney Plus, sem custo adicional. Pessoal, amo o primeiro, é uma vibe nostalgia e sessão da tarde que vocês não têm noção. Quando anunciaram o segundo, fiquei bem feliz. Confesso que quando saíram os trailers, fiquei meio... será que eu vou gostar? Não sei. Na hora de conferir mesmo, tava meio nervoso, com receio de ser mais um daquelas continuações que nem chegam perto de estarem à altura do primeiro, sabe? Vocês com certeza sabem do que eu tô falando. Já devem ter assistido algum filme assim, né? Que se baseia mais no hype da nostalgia do que da segurança de um bom roteiro. E agora que já conferi, digo que Desencantada, infelizmente, é o caso. Mesmo com o elenco todo de volta, o retorno de Amy Adams, que com certeza faz uma diferença, ter referências de filmes da Disney, que faz total parte do charme de Encantada, ser uma espécie de paródia e comentário dos clichês do gênero, ainda assim você sente que falta alguma coisa. E depois de pensar um pouco, percebi que realmente a coisa mais fraca do filme é o roteiro. Em especial quando você compara com o primeiro filme. Acredito que uma das coisas que fizeram parte da fórmula do sucesso da versão de 2007 foi a combinação da fantasia clichê com a dura vida real, que todo mundo sabe muito bem como funciona. Nessa sequência não tem isso, quer dizer, tem muito pouco, é quase 100% fantasia clichê. E por um lado, tudo bem, é uma escolha do filme, mas aí você perde grande parte do público que foi conquistado lá atrás pelos comentários super espertos que Encantada fez envolvendo o conceito de final feliz, a ideia de amor e o que é estar apaixonado, né? E aqui eles afundam mesmo nos contos de fadas. Música toda hora, personagens afundados em arcos clichês que no final das contas nem acabam compensando. Então, o mais chato da história eu diria que é isso: a perda da sofisticação que o primeiro filme trouxe. E trouxe de forma brilhante. Não é um pecado horrível nem nada, mas com certeza impediu o filme de ser ainda melhor do que poderia. E outra, já temos filmes assim, sabe? E essa mistura de gêneros era um diferencial muito legal. E eu, pelo menos, esperava que isso fizesse parte da continuação, seja lá qual fosse o tema, qual fosse a história principal, mas não foi muito o caso. Mas um acerto bem legal é que, enquanto no primeiro a história está super associada a estereótipos de princesas e o final feliz, né, com o príncipe que acabou de conhecer, esse aqui, como já dá pra deduzir pelo trailer, né, nós temos estereótipos sobre a vilã madrasta. Como todos os filmes que terminam com felizes para sempre, associa a madrasta como a figura da mulher mais velha, invejosa, que normalmente não aceita o fato de ter envelhecido, que quer a atenção que a filha postiça tem para si mesma, normalmente gananciosa, né? E isso faz parte da história principal, o que é ótimo. É um diferencial que eu não vejo ninguém falando hoje em dia sobre como isso é algo ultrapassado e tudo mais. Poderiam ter falado disso ainda mais? Poderiam, mas foi a proposta mais original que eu senti que eles trouxeram. Para os jovens, as crianças que só querem se divertir sem compromisso, é uma opção bem legal para conferir em família, porque tem mensagens bem legais envolvendo lembrança, lembrar de quem você é e da onde você veio, né? Independente de onde esteja hoje ou em que fase da vida você tá.
como também o quê? Como é normal também você se sentir insuficiente e se comparar com os outros, especialmente na fase da adolescência. Então tem tópicos que pra quem não viu tantos filmes assim, ainda mais filmes da Disney e é mais novo, né? Talvez atraia mais esse público, é isso que eu tô querendo dizer. Uma outra coisa que me desagradou assistindo, e esse talvez seja o maior problema que tive com o filme, seguinte... Adoro musicais, adoro, mas eu achei que teve muita música nesse filme. Realmente talvez nem sejam tantas assim, mas é porque algumas pausam, aí a história continua. Aí do nada a música volta e a pessoa continua cantando. Aí pausa de novo. Aí depois volta a música mais uma última vez. Aí fica nisso, sabe? Então talvez isso tenha dado a entender que são várias. Mas enfim, não gostei muito disso não. Primeiro, as 3 primeiras músicas desse filme, pra mim, são a mesma coisa. Eu sei que a letra muda e tal, mas assisti umas 2 vezes e eu não sei, assim, juro pra vocês, diferenciar o ritmo das 3 primeiras músicas. Então, no geral, elas não têm identidades próprias, marcantes, que façam o público diferenciar depois de assistir, sabe? Acaba sendo tudo a mesma coisa, pelo menos na maior parte do tempo. Só tem uma ou duas que realmente têm estilos mais ousados ou batidas mais marcantes e diferenciadas, mas de resto deixou a desejar. Minha segunda questão com as músicas é que as do primeiro filme são icônicas e funcionam muito bem porque trazem dinâmica ao mesmo tempo que avançam a história de maneiras bem inteligentes. Deixa eu trazer uns exemplos aqui, calma. No caso de Encantada, né? Tem aquela Em meu sonho dou um beijo de amor, que é cantada logo no começo, né, para simbolizar aquele desejo super romantizado, quase inalcançável de contos de fadas. O irrealismo dos personagens clássicos da Disney, de que a vida vai estar feita depois que o beijo de amor for dado. Tem também aquela outra, como ela sabe que a ama, como você mostra que a ama, como ela sabe que realmente você a ama. Quem lembra? Mano, é um clássico. É boa demais. E é justamente quando Gisele traz um pouco da magia do seu reino encantado pra Nova York, né? Por meio dessa música, por meio do romance. Romance é a magia que ela traz, digamos assim. E também é um comentário sobre o cavalheirismo que se perdeu hoje em dia por grande parte dos homens. Aquele esquecimento de você querer demonstrar em pequenos atos que você se importa com aquela pessoa especial, né? Ou seja, cada música era icônica, não só pelas performances super chamativas e coloridas, mas porque tinham que dizer, e eram espalhadas em diferentes momentos da história para você perceber os desenvolvimentos dos personagens, como, por exemplo, Robert estava aprendendo com a Gisele e vice-versa. Em Desencantada, temos sim algumas performances coloridas, algumas muito bem coreografadas, na verdade, mas não são tão memoráveis quanto as do primeiro filme. E parte do motivo disso é justamente a letra. Eu dou uma colher de chá porque com Encantada nós tivemos mais de 10 anos para nos acostumarmos com as músicas, ouvindo várias e várias vezes, enquanto Desencantada acabou de chegar, né? Então vai que com o tempo vai me conquistando. Quanto à história, meus principais aspectos são esses mesmo. Agora, sobre os personagens, bora lá, destacando especialmente Amy Adams, claro, que retorna como Gisele, e que diferença faz, viu? Sem entrar muito em detalhes, mas pelos trailers a gente vê que ela sente na pele as consequências de desejar aquilo que quer, e ver que aquilo que ela tanto queria se tornou realidade, e isso afeta diretamente a atuação da atriz, né? O modo como ela vai interpretar essa personagem. Por causa disso, acho até que deve ter sido mais difícil, mais desafiador atuar nesse filme do que em Encantada, eu imagino. No primeiro, ela segue uma personalidade, né? Uma coerência, aquela coisa mais teatral pro lado princesa, é uma coisa mais constante. Aqui você vê uma dualidade que precisa ser interpretada em momentos-chave, seja com os diálogos, seja com a postura dela, às vezes só com o sorriso e o olhar. Então, por isso, acredito que se tornar Gisele deve ter sido mais desafiador nessa sequência. Mas nada que uma indicada ao Oscar incrivelmente talentosa não consiga tirar de letra, né? No geral, é muito bom voltar para essa realidade de fantasia, ainda mais se você assistiu o primeiro quando criança, como foi o meu caso.
Quando comecei Desencantada dublado, nossa, foi um abraço muito gostoso saber que os dubladores eram os mesmos. E eu destaco especialmente as maravilhosas, não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Andrea Murussi, ou Murrucci, e a Silvia Salusti, que me deixaram super imerso nesse retorno ao mundo de Encantada. Elas são maravilhosas. E menções honrosas aqui para Idina Menzel, que também retorna e dessa vez consegue cantar algumas músicas, que não foi o caso do primeiro filme. A participação dela aqui tá bem legal. James Marsden, nosso eterno Ciclope, também retorna como Príncipe Encantado. Queria que tivesse mais o que fazer na história. É um ótimo alívio cômico, sem contar que ele não envelhece, né? É impressionante. Ele, em especial, você sente que não envelhece. Olhando pra cara dele, você não descobre nunca que se passaram 17 anos desde o primeiro filme. Destaque também pro Patrick Dempsey, que teve um papel super importante no primeiro, sendo a representação do mundo real, né? Muitas vezes seco, com pouca imaginação, mas que com o tempo vai evoluindo na medida que passa a conhecer Gisele. Aquilo foi muito bonito. E aqui ele não tem nada pra fazer. O arco dele é que nem o do Kristoff em Frozen 2. Não sei se vocês assistiram, mas espero que sim. Mas o ato de colocar qualquer coisa para deixar o cara ocupado enquanto as coisas realmente importantes estão acontecendo, sabe? Na verdade, eu diria que aqui isso foi feito até mais do que em Frozen 2, o que é uma pena, porque ele é um personagem fantástico. Bom, no momento em que esse podcast está sendo gravado, nada foi oficializado sobre a possibilidade de um terceiro filme, e nem temos como supor com base em bilheteria nem nada, porque foi lançado diretamente no Disney Plus, né? Ninguém comprou ingresso para ver esse filme, então não dá para ter noção em relação a quanto arrecadou, essas coisas. Isso é algo que os serviços de streaming deixam muito reservado para eles, então sobre isso temos que aguardar um pronunciamento mesmo, né, da empresa. Olha, no geral, Desencantada entretém, tem seus momentos. Para quem cresceu no início dos anos 2000, ter esse pessoal todo de volta, reunido, é bem legal. Mas como continuação, para mim, não se sustenta muito, é bem fraco. Não diria que é ruim, porque me entreteve, mas é fraco, como eu falei. De forma alguma faz jus ao clássico maravilhoso de 2007. Pessoalmente, não faço questão de um terceiro filme, já podem parar por aqui, tá ótimo. Mas assim, se fosse pra ter mesmo, gostaria que fosse com o diretor de Encantada, Kevin Lima, que falou abertamente e está surpreso por não ter sido convidado pra se envolver nesse projeto, na continuação. E no final das contas, você sente a diferença. Então, eu traria esse cara de volta com a esperança de que ele resgatasse essa essência de Encantada, que não esteve muito presente nessa continuação. Infelizmente, acaba sendo um exemplo de que a urgência para se fazer esse filme se deu mais pela necessidade de nostalgia do que a confiança de se ter uma boa história que precisasse ser contada, com o retorno desses personagens que marcaram tanto a minha infância. E dá pra ver. Definitivamente indico bem mais o primeiro. Se ainda não assistiu, assista, é super fofo, vale a pena, é um clássico da Disney. Show! E assim chegamos ao final da primeira parte do podcast comentando Desencantada. Agora vamos dar início à segunda parte comentando com spoilers o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, o último projeto da fase 4 da Marvel, também disponível na plataforma Disney Plus. Começando, claro, com a sinopse. Bora lá! E a sinopse é a seguinte: o ex-saqueador Kraglin conta aos demais integrantes dos Guardiões da Galáxia como Yondu estragou a infância de Peter Quill em relação ao período natalino. Agora, Drax e Mantis decidem ir até a Terra em busca do presente perfeito para o Senhor das Estrelas. É escrito e dirigido por James Gunn, responsável pelos 2 filmes dos Guardiões da Galáxia e também pelo terceiro, que vai lançar muito em breve, em maio de 2023. Olha, os últimos projetos do James Gunn me agradaram bastante. Guardiões da Galáxia 1 e 2 são bem bons. E na DC também curti sua versão do Esquadrão Suicida. Achei que merecia mais reconhecimento do que realmente teve, porque infelizmente foi considerado um fracasso de bilheteria. Foi bem fraco mesmo. Mas eu amei muito a série do Peacemaker no HBO Max, que não tava dando nada, mas me conquistou super. Temos até um podcast sobre. Mas sobre os Guardiões, até que eu gostava do grupo, mas fazia tanto tempo que os vimos que não tinha aquela urgência de querer vê-los de novo, sabe? Eu não tava ansioso. Isso até eu assisti Thor, Amor e Trovão, que apesar de terem participações bem breves, marcaram presença lá no começo.
E esse especial também realmente me fez lembrar o porquê eles são tão queridos pelos fãs. Minha maior questão com os Guardiões era que cada um tem a sua vibe, né? Dificilmente eles estão em sincronia, eles não agem muito como uma equipe ou uma família. Tem a Nebula ou Nebulosa, que não tem saco pra nada. Tem também o Peter Quill, que tá sempre depressivo, ouvindo música, normalmente envolvendo a Gamora. Drax e Mantis sempre na vibe deles, né? E o Rocket normalmente tentando fazer o grupo funcionar, tentando juntar todo mundo. Ou seja, eles são tão diferentes, cada um no seu canto, ainda mais depois da morte e sumiço da Gamora, como eu falei, que não me cativava tanto eles como uma equipe. Pra mim, na maior parte das vezes era o Rocket que fazia as coisas andarem, né? Mas depois de assistir esse especial, mano, eles conseguiram mudar bastante essa minha concepção. Então bora conversar um pouco sobre isso. Mesmo sendo super leve, fofo e engraçado, a maior conquista aqui é que, ao contrário das últimas séries da Marvel, que só fazem introduzir novos personagens e muitas vezes acabam deixando a desejar em vários aspectos, pela urgência em querer sempre expandir esse universo a todo custo, aqui o foco é fazer o público passar mais tempo e conhecer mais os personagens que já foram introduzidos e estabelecidos. Esse especial, gente, não expande a Marvel de maneira nenhuma e eu não consigo expressar o suficiente pra vocês como isso é ótimo. Isso é ótimo, é muito bom, porque ainda tem tanta coisa que a gente pode aprender com os Guardiões, e isso eu digo pra Marvel inteira, na verdade, para todos os grupos, todos os cantos. Tem personagens que eu nem sinto que eu conheci direito, e projetos como esse, especiais relativamente curtos e sem grandes ambições, fazem esse trabalho super bem. Em especial destacando Mantis e o Drax, e como são uma dupla maravilhosa. Já dava pra perceber isso em Guardiões da Galáxia Volume 2, mas aqui é ainda mais voltado pra eles mesmo. E não tem como dar errado, mano. A ideia deles virem pra Terra só pra encontrar o melhor presente pro Peter Quill é muito inteligente. E realmente, quando eu penso nesse plot, eu já penso, daria um ótimo conteúdo pro Disney Plus. Você não imagina um filme disso, né? Mas como especial funciona muito bem. É uma aventura bem menor em comparação com as que temos visto nos últimos anos, mas que humaniza muito cada um deles. Parte de mim queria que eles tivessem guardado a aparição do Kevin Bacon pra ser surpresa, mas mesmo escolhendo revelar nos trailers, no final das contas foi bem divertido, gostei. Eles passando por Hollywood e as pessoas tirando fotos com eles, achando que estão fantasiados, né? E os dois sem entender nada. Mantis achando que tinha visto o Steve uniformizado, né, de Capitão América e surtando. James Gunn entende super o formato que a Disney quer dele e entrega isso super bem. Até os momentos mais fofos são bem feitos, como os Guardiões se unindo pra surpreender o Peter, acendendo todas as luzes, e a Mantis revelando que eles são irmãos, né, bem no final. Nossa, emocionante na medida certa, nota 10. Mas, assim, assistindo, me vieram umas dúvidas que eu gostaria muito que tivessem sido mais elaboradas, né? Tem umas novidades, digamos assim, que são mostradas ou reveladas e que fica por isso mesmo, sem contexto nenhum. Destaco 3. Inclusive, se vocês tiverem um contexto para me dar envolvendo os próximos tópicos que eu vou falar, agradeceria bastante. Mas bora lá. Primeiro, então quer dizer que agora eles são responsáveis pelo planeta Lugar Nenhum? O colecionador só deu esse lugar pra eles? Como assim, mano? E o colecionador tem essa moral toda pra dar um lugar grande como esse? Eu nem sei se é um planeta, mas eu acho que é um planeta, né? Enfim, pra dar lugar nenhum pra os Guardiões tomarem conta, tipo, achei muito jogada essa informação. Segundo, vocês também viram um cachorro falando e movendo objetos com a mente, ou foi só eu mesmo? Essa parte de falar por aparelhos me lembrou muito o Doug do filme Up, né? A raça até parece ser a mesma, na verdade. Mas essa coisa de cachorro com telecinese é a primeira vez, viu? Talvez já deva ter aparecido aqui e ali em filmes anteriores, mas sem introdução nenhuma. Então era de se esperar que fosse aqui, né? Sua introdução. Mas não, bora ver se no filme deles, ano que vem, descobrimos um pouco mais sobre isso. E a terceira coisa são os poderes da Mantis. Sempre foi bem claro que ela é uma empata, né? Acho que é assim que se chama. Ou seja, uma pessoa com a capacidade de ter acesso aos sentimentos dos outros, saber como os outros estão se sentindo e ainda conseguir alterar isso. Poder controlar e desviar o sentimento real de uma pessoa para algo que ela deseje. Sempre foi só isso, né? Mas aqui ela faz uns comandos loucos que não tem nada a ver com sentimentos, ordens mesmo. Mandou aquela mulher dar o mapa das celebridades e ainda pegou todo o dinheiro dela, né?
aquela lavagem cerebral no Kevin Bacon. Então, assim, ou eles mudaram o conceito dos seus poderes na cara de pau, ou suas habilidades estão evoluindo de alguma forma. Porque isso de dar comandos nada a ver com as emoções já foge um pouco da proposta inicial de quando ela apareceu pela primeira vez no volume 2. Então, conhecer, aprender um pouco mais sobre isso também teria sido ótimo. Certo, sobre o elenco, o destaque vai, claro, né, para a dupla Mantis e Drax, interpretados por Pom Klementieff e Dave Bautista, respectivamente. A protagonista mesmo é a Mantis, né? O que me deixou super feliz, porque desde Guardiões Volume 2 me causou uma impressão. Também foi muito bem utilizada em Guerra Infinita, ajudando a conter o Thanos. E aqui adorei a escolha de que ela sim continua ingênua, não virou uma pessoa completamente diferente, ela ainda tem esse traço fortíssimo na personalidade dela, mas se mostra bem esperta. E a gente vê isso constantemente. Arquitetou todo o plano, dirigiu uma nave sozinha até a Terra, achou o Kevin Bacon, fez tudo isso para impressionar o irmão, né? E mesmo o Drax super disperso na missão inteira, ela sempre focada lá, né? Gritando com ele, determinada em achar o presente perfeito. Gostei muito de ver que sua vivência com os Guardiões a deixou mais abusada, digamos assim. Não sei se abusada é a palavra certa, mas assim, ainda é doce e ingênua, como eu falei, um amor de pessoa, mas sabe quando coloca moral, ainda mais no Drax. O que foi uma ótima adição, eles se complementam muito bem, e crédito a Pom por ter feito essa personagem brilhar. E sobre o Dave Bautista, cara, todo mundo sabe que ele tá interpretando uma grande criança, né? Um alienígena imaturo, com um senso de humor de um recém-nascido, basicamente. Mas pra mim funciona. Algumas piadas dele até acho engraçadas. É outro alívio cômico que, mesmo sem saber tanto sobre ele, o que ele traz pro grupo, pra história, pra mim é o bastante. É o típico personagem secundário que, se passar o resto da vida sendo só isso, o personagem secundário forte, por mim tá ótimo, porque funciona. Aquela cena dele surtando porque no final das contas conseguiu ganhar de presente aquele enfeite de Natal da casa do Kevin Bacon, aquele elfo de plástico. Foi super fofo, ele rindo, horrores, todo realizado. Gosto dele. Não sei se vocês estão sabendo, mas o ator Dave Bautista deixou bem claro diversas vezes que não faz questão de continuar interpretando esse personagem, porque ele é um homem de quase 50 anos, que faz um papel que não condiz com a idade dele, que tá sempre sem camisa e que quer fazer outras coisas da vida, enfim. E como ele é super próximo do James Gunn, eu duvido que o James vai achar um outro ator pra continuar no papel, né? Ou seja, o que todo mundo tá especulando, inclusive eu, é que em Guardiões 3 ele vai morrer. Pra mim, é claro como a luz do dia que ele vai morrer no próximo filme. Não sei de nada oficial, não tô sabendo de nenhuma fofoca aí envolvendo isso. Nem quero saber, mas pelo jeito como o ator fala, é quase como se ele quisesse que acontecesse. Infelizmente. Já saiu o trailer do filme e realmente a vibe é que no mínimo uma pessoa vai partir dessa pra uma melhor. E a minha aposta é nele. Mas no geral é uma dupla maravilhosa que por um tempo eu até shippava, eu queria que eles formassem um casal, eu via a química, mas agora entendo que eles são só amigos mesmo, né? Vida que segue. Bom, no geral, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia é super leve, tem boas piadas, não se leva muito a sério, que foi uma boa escolha, e me deixou bem animado pro volume 3 ano que vem. E relembra muito bem a proposta original da Marvel no Disney Plus, que é aprofundar personagens já conhecidos, fazer as pessoas os conhecerem ainda mais, para quando voltarmos aos cinemas, a imersão com esses protagonistas ser ainda maior. Com o tempo, isso vai se perdendo, a proposta foi se tornando apenas a expansão da Marvel, né? Mas é muito bom ver que ainda há projetos com essa pegada, isso me deixa muito feliz. Pra mim, esse especial de Natal entrega tudo que promete. Uma aventura bem divertida com os Guardiões, sem nenhum vilão, sem ameaça ao universo, sem grandes pretensões, destacando Drax e Mantis ao mesmo tempo que nos deixa em clima de fim de ano, né? Tudo que propôs nos trailers conseguiu entregar. Então, pra quem quer matar a saudade dessa equipe ou só quer assistir uma boa produção no Disney Plus, é uma ótima opção. Mas e vocês? Tiveram as mesmas dúvidas que eu quanto aos poderes da Mantis e o cachorro com telecinese? Ou vocês já estão sabendo de mais coisas aí porque já leram os quadrinhos? Gostaram mais de Encantada ou Desencantada? A continuação tá à altura da versão de 2007?
Se quiserem trocar uma ideia, é só acessar o @sessãoS6 no Instagram. Lá vão encontrar um post só sobre esses filmes, então fiquem à vontade para comentar, seja na caixa dos comentários ou na DM mesmo, que adoro trocar uma ideia com vocês ouvintes. Se puderem compartilhar esse podcast com quem vocês acham que vai curtir, que gosta da Disney, da Marvel, dos Guardiões, ajudaria muito o Sessão a chegar em mais pessoas, tá bom? Se escutaram até aqui, muitíssimo obrigado. Vou me despedindo de vocês. Um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!